Vamos a mais uma aula com as turmas das 700 e 701 aqui com a Dionísia. Lembrando, nosso livro em mãos de produção textual, para poder começarmos a recapitular o que nós já aprendemos. Então, lá nos nossos capítulos 1 e 2, lá no primeiro capítulo a gente já começou a falar sobre biografia. E no capítulo 2 nós falamos de contos de assombração. Então vamos por parte. Quero trazer para vocês aqui, ó. Olha que interessante. Lembra que a gente trabalhou com Cora Coralina? Então, lá no nosso capítulo 1, nós trabalhamos sobre a biografia dela. E ali, ó, o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Não é isso? Então vamos iniciar a aula de hoje falando de biografia. Só para lembrar que biografia, a gente descreve fatos sobre uma outra pessoa. Já autobiografia, eu vou falar de mim. Eu vou descrever sobre a minha vida em particular. Certo? Então aí já tem a grande diferença. Então vamos lá. Biografia, acompanha comigo. É a descrição dos fatos particulares da vida de uma pessoa. Pode conter fotos que testemunham os acontecimentos, ou até dissertação, não é? De uma pessoa que está inserida ali na biografia daquela pessoa. É um documento que consta a trajetória da vida de uma pessoa, com dados preciosos, incluindo o quê? Nome, locais, de onde nasceram, se já vieram a falecer, né, de quando foi o falecimento, de como foi a sua vida. Lembra da história de Coralina? Que ela conta de como foi gratificante quando ela começou a escrever? E das dificuldades que ela passou na sua vida com os pais? Foi bem difícil, não é isso, gente? Então aí a gente já tem esse respaldo da nossa Cora Coralina no nosso livro de produção textual. Muito bem. Com esse gênero literário, a biografia é uma narração da história de vida de uma pessoa, de uma personagem, que eu já falei, e que geralmente está na terceira pessoa do discurso. Já a autobiografia é quando o autor expõe a sua própria história na primeira pessoa. Claro, se eu estou falando de mim, então tem que ser a primeira pessoa. Muito bem. Depois disso aí, nós temos o nosso capítulo 2, Conto de assombração. Lembrando que a gente tem que lembrar de toda a estrutura de uma narrativa. Lembrando que a gente tem que voltar lá. Dionísio, de novo, não acredito. De novo, novamente, eternamente. A gente não pode esquecer do que é uma narrativa, dos elementos da nossa narrativa que já foi passado para vocês, aliás, desde o 6º ano, certo? Então, só para a gente lembrar rapidinho, narrativa, gente, a gente tem que falar o quê? Em primeira pessoa, se for o narrador, não é? O narrador ali presente. Aí a gente sabe que dentro da nossa narrativa, a gente tem o conflito, o clímax, a gente tem o tempo, a gente tem os personagens, a gente tem os 3 tipos de narradores, não é isso? A gente tem que colocar lá o espaço, aí no tempo, voltando rapidinho, tempo cronológico, psicológico, o espaço interno ou externo. Então tudo isso já foi explicado para vocês antes da gente iniciar esse capítulo 2 para falar de conto. Mas vamos lembrar. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, então, aí o que vai acontecer dentro desse conto? Conto de assombração. Aí eu até coloquei aqui para vocês, ó, que a gente até comentou em sala, né? Que antigamente se falavam muito da loira do banheiro. Então, e aí ficavam esses contos rondando, não é? Pelo município, pela cidade, ficava aqui pelos bairros, não é? As pessoas, né, mais antigas é que costumavam contar esses contos pra gente, esses contos arrepiantes, né? Então vamos lá. Ele diz o seguinte: nessa expectativa, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Mas é claro, né, Dionísio? É aquele momento que quando eu começo a escrever, lá no decorrer do meu desenvolvimento,
eu tenho que fazer com que o meu leitor fique ali querendo saber o que vai acontecer. O que vai acontecer nesse conto? Daqui a pouquinho eu vou estar lendo um conto aí para vocês, tá bom? Então, todo esse clima que se vai estar envolvendo a trama para a gente poder ficar mais focado dentro da nossa leitura. Porque senão não tem graça, né, gente? A gente lê um conto de assombração em que não aparece nada assombrio para a gente poder ter esse clímax, essa vontade de ficar nervoso, roer a unha, querer saber o que vai acontecer. Então, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou até um cenário limitado. Vai depender muito do nosso conto, não é? Lembrando que a gente sabe que o conto é uma narrativa curta, mas não é uma curta de uma folhinha, ou de 2 folhinhas, ou de 3 folhinhas. Pode ser até de uma folha, desde que seja um conto bem estruturado, beleza? Então, aí eu trouxe para vocês um exemplo de conto de assombração. Vamos ler? Uma história de assombração. Próximo à praça da igreja da Nossa Senhora do Amparo, no vilarejo de Matias do Norte, existe uma casa imponente, antiga, fechada há vários anos e com fama de mal assombrada. Na cidade, dizem que nela mora uma alma penada e que vaga pelos cômodos vazios e empoeirados do casarão. O aspecto, segundo alguns moradores do lugar, é visto em noites de lua cheia, quando o luar invade o local através das enormes janelas corroídas pelo tempo, deterioradas pela tempestade. Nessas noites, ouve-se sons de corrente, coisas que se quebram, sinos que tocam, gemidos, sussurros e, sem falar, no barulho de passos apressados estalando no velho piso de madeira. Numa cavidade, no alto da fachada, há uma silhueta diforme que faz lembrar aos mais antigos moradores de Matias do Norte, a primeira dona do casarão, falecida misteriosamente há mais de meio século. Tal detalhe, aliado aos demais aspectos, torna aquele lugar mais sinistro e apavorante. E aí? Como seria o final desse conto, dessa história, não é? Então, mais uma coisa para vocês poderem estar fazendo. Terminar esse conto de uma forma bem produtiva. Lembrando que lá no nosso livro de produção textual, ó, estou com eles aqui em mãos, hein? Então, vou passear aqui com vocês. Nós falamos de biografia, ó, gente, capítulo 1 para lembrar novamente. Falamos de Cora Coralina, vendo? Trabalhamos com as propostas 1 e 2, que ó, foi show de bola, vocês fizeram. Aí, hoje a gente está parando no conto de assombração. Lembrando que nós fizemos as propostas 1 e 2. E lá no roteiro de vocês, eu peço para revisar essas propostas, porque teve alunos que eu já passei, teve alunos que eu carimbei para refazer. Vou até lembrar, né, gente? Ó, lembram disso? Lembram, né? Então, quando o Dionísio carimba com esse daqui, sinal que já está tudo ok, que não precisa mais passar limpo. Mas teve outras que eu coloquei essa, ó. Gente, não é legal. Tarefa não realizada. Eu não gosto. Então, para eu não ter que depois, quando nós voltarmos, eu vou ter que estar carimbando o livro de vocês. Mesmo vocês entregando e enviando as propostas via e-mail, tá bom? Então, por isso que lá no roteiro, eu já especifico o rascunho, a final e a limpo, porque vocês têm que deixar tudo lá organizadinho. As propostas estão comigo, eu estou corrigindo e catalogando tudinho bonitinho. Quando nós voltarmos, se Deus quiser, em breve, porque lembra da aula que a Dionísio fez do 6º ao 9º, onde eu botei um hashtag, que isso vai passar, não é? Então, quando a gente retornar, eu vou estar entregando em mãos, tudo corrigido. E aí a gente vai estar tirando as nossas dúvidas. Porém, olha, vocês estão de parabéns. As propostas estão chegando aqui para mim. Não é fake news, é verdadeiro.
As propostas estão aqui, olha, gente. Tô muito feliz porque tem um monte, tá? Não tem pouquinho não, ó. Tem muita proposta, ainda tem lá no meu e-mail e eu estou imprimindo aos pouquinhos e já estou começando a corrigir, tá bom? Então façam as propostas, façam com muito cuidado e enviem para mim que a gente vai estar trocando ideias. E se preparem para as próximas aulas, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.